Se as circunstâncias não fossem tão rígidas, eu teria certamente tentado satisfazer uma grande curiosidade minha: examinar a orelha e o ombro direitos do servo inoportuno. Mas não tive outro remédio senão dominar-me. Talvez haja uma terceira oportunidade, disse para comigo. De qualquer forma, enquanto Eleazar, o capitão dos guardas, dava instruções aos esfarrapados, pude esclarecer outro ponto interessante. Aqueles indivíduos não eram na realidade criados, no sentido que hoje podemos dar a esse atributo. O ostensivo orifício no lóbulo da orelha direita do segundo personagem revelava claramente que se tratava de um escravo. Neste caso, escravo pagão. Procurarei, mais adiante, penetrar no tenebroso e pouco conhecido mundo da escravatura em Israel no tempo de Cristo, e a qual incompreensivelmente, Jesus, não prestou muita atenção. O caso é que, para minha surpresa e espanto, o chefe do templo entregou a tocha a Malco e este, na companhia do segundo escravo e de 3 levitas de túnicas verdes, desceram os degraus e dirigiram-se para a entrada do sepulcro. O capitão ordenou que recolhessem os mantos, os bastões e a marmita da patrulha que prestara serviço à entrada do sepulcro, e, logo a seguir, desceu e entrou na cripta. Pelo que pude observar, só os escravos e o chefe daquele novo pelotão é que entraram na gruta. Este último, por acaso, até passou pela estreita abertura com precauções que me pareceram tão absurdas quanto excessivas. Os 3 levitas restantes mantiveram-se diante da entrada, vigiando o acesso ao interior. O nome Malco aparece frequentemente nas inscrições palmeirenses e nabateias. 2 reis da mítica nabateia, Malco I, 50, 28 AC, e Malco II, 40, 71 DC, parecem referendá-lo. Também o historiador Jósefo o atesta, b. J. I. 29, 13 ant. Shvi 3, 2. Segundo as nossas informações, Lebas e Waddington inclinam-se mais para uma origem síria, apresentando um total de 28 testemunhos epigráficos. N. Do M. A explicação para a maneira quase teatral de Eleazar entrar no sepulcro, evitando por todos os meios roçar sequer a pedra redonda que servia para o fechar, foi-me dada por David, que, espontaneamente, relembrou uma das frases do mestre. Sepulcros caiados. Que queria dizer o Zebedeu? Muito simples. A lei mosaica era estrita no que se referia ao contato e à contaminação com cadáveres. Na Misna, por exemplo, capítulo Oaloto, ordenam-se, entre outros, os seguintes preceitos, fundamentados no livro dos Números, 19:14. A pedra circular que fecha o túmulo, reza o capítulo 2, e as pedras de apoio propagam impureza por contato e subatenda, ainda que não por transporte. As seguintes coisas são puras se forem imperfeitas, quer dizer, se não alcançarem a medida: meia azeitona de um cadáver, meia azeitona de substância cadavérica putrefata, uma colherada de podridão, 1/4 de um oque de sangue, um lô que equivalia a meio quilograma, um osso do tamanho de um grão de cevada, um membro de um ser vivo a que falta o osso. Se uma pessoa tocar no morto e depois em objetos, ou se projetar a sua sombra sobre um cadáver e depois tocar em objetos, estes tornam-se impuros. Se projetar a sua sombra sobre um morto e depois a projetar em objetos, ou se tocar no morto e depois projetar a sua sombra sobre objetos, estes permanecem puros. Mas se a sua mão tiver a extensão de um palmo quadrado, os objetos tornam-se impuros. No Tratado das Tendas Oalot, num total de 18 extensos capítulos, a Misna estabelece os casos concretos de impureza por contato com cadáveres sob uma tenda. Neste sentido, o livro dos Números, 19:14, afirma: lei para quando um homem morre na sua tenda. Todos os que entrarem na sua tenda, e tudo o que nela houver, ficam impuros. Por tenda não se entendia apenas a tenda ou abrigo, mas tudo aquilo que, como uma tenda, oferece um teto ou projeta sombra, como por exemplo, um pau, uma mão, um animal, uma pedra, o próprio cadáver, etc. Escolheu-se precisamente o termo alot, com a desusada terminação no feminino para indicar que as tendas de que se fala têm um sentido mais amplo que o comum. No caso de um sumo sacerdote, o contato com um cadáver era muito grave.
Exigia uma cerimônia de 7 dias até poder oficiar de novo. Todas estas medidas, que no início tiveram sem dúvida um caráter higiênico-sanitário, tinham sido deformadas e manipuladas pelos doutores da lei, transformando-se, com o passar dos séculos, no pesadelo. E embora a maioria do povo não fizesse caso daquelas centenas de regras e prescrições absurdas, o mesmo não acontecia com os sacerdotes e outras castas, direta ou indiretamente ligadas ao templo ou à lei. Era esse o caso do chefe de turno dos levitas. E essa era a razão pela qual se tinha feito acompanhar pelos 2 desprezíveis escravos pagãos, que não estavam submetidos à força do ritual sobre impurezas. Como viria a ter ocasião de presenciar alguns minutos mais tarde, os sepulcros caiados cumpriam as formalidades ao ponto de se negarem a tocar nos panos mortuários, obrigando o Malco e o segundo gentio a pegar neles. O estranho foi Eleazar ter se dignado ultrapassar a porta da cripta. Mas as ordens que tinha, ao que parecia, obrigavam-no a essa aberração religiosa. Seguindo os costumes de Caifás, e dadas as especiais circunstâncias, a lei, neste caso, tinha sido adaptada aos inconfessáveis interesses da hierarquia. Poucos minutos depois, com efeito, a revista ficou concluída. E vimos aparecer o capitão e os seus homens. O da orelha perfurada levava debaixo do braço o embrulho. José reconheceu logo o lençol de linho que ele próprio comprara e que servira para o traslado e amortalhamento provisório do corpo do seu rabi. Enfurecido, foi ter com o chefe da patrulha e exigiu-lhe os panos. Eleazar afastou-o bruscamente. Foram segundos de uma grande tensão. David levou a mão esquerda ao punho da espada, mas, antes que a espada saísse da bainha de madeira, os levitas que nos cercavam encostaram o ferro das suas lanças aos nossos ventres. Os protestos do ancião membro do Sinédrio foram inúteis. E, cumprida a missão, os soldados do sumo sacerdote dispuseram-se a abandonar o horto. Antes disso, aos empurrões e sob a ameaça contínua das lanças, o hortelão, David e eu, fomos obrigados a retirar-nos para o caminho de saída da plantação. Mas José de Arimateia, que não recuava perante as dificuldades, voltou a enfrentar o capitão, e, apontando para o velho da túnica de linho, recordou-lhe que aquela propriedade era sua e que ele, no mínimo, tinha a obrigação de lavrar a ata do que fora confiscado. Eleazar, desorientado, esperou a resposta do rabino ou escriba. Este, conhecido pelo nome de Joanã ben Zakkai, concordou com parcimonia. O chefe do templo cedeu, a um sinal seu, os levitas obrigaram-nos a voltar para a clareira. Íamos servir de testemunhas. O criado que segurava a trouxa atirou-a para o chão e, depois de consultar Eleazar, apressou-se logo a desembrulhá-la. Tanto o capitão como os esbirros recuaram vários passos, como que impelidos por uma mola. O ancião, depois de se certificar que a sua sombra e as dos levitas não se projetavam sobre o embrulho fúnebre, foi sentar-se à maneira turca diante das peças que estavam sendo confiscadas. Colocou a caixa sobre as pernas e, em silêncio, recreando-se no que sem dúvida constituía todo um cerimonial, começou a abri-la. Fiquei fascinado. Tratava-se de uma espécie de módulo, chapeado em madeira fina, com 2 concavidades numa das pontas. Nelas se guardavam bolas de tinta solidificada. Uma preta e outra vermelha. Tratava-se, possivelmente, de fuligem e de ocre, misturados com goma, que se diluíam em água no momento de usar. Algo assim como a nossa tinta da China, que permitia a lavagem fácil e, naturalmente, todo o tipo de falsificações. A massa avermelhada obtinha-se também com cicra, um pó que se extraía triturando cochonilhas e que, muitas vezes, era igualmente aproveitado pelas hebreias como cosmético. No centro da caixa tinha sido feito um terceiro buraco, onde se guardavam os utensílios próprios da escrita. Os calamos ou pequenos juncos marítimos, utilizados como penas. Tinham sido aparados numa das extremidades e, na outra, esmagados, para poderem ser utilizados como pincéis. Por último, noutra concavidade da caixa, o escriba guardava uma série de tabuinhas de madeira, muito finas, cobertas de cera. Junto delas havia um estilete de osso.
Uma das pontas tinha a forma de espátula que devia servir para amassar a cera e assim apagar o que se escrevera, aproveitando de novo a tabuinha. A extremidade oposta era muito afiada e pontiaguda. O tal Zakai pegou numa daquelas tabuinhas e, com a mão esquerda, dispôs-se a perfurar a cobertura de cera. Deu o sinal com o estilete e o escravo foi levantando as diferentes peças mortuárias e mostrando-as aos presentes. Da direita para a esquerda, em aramaico, só se utilizava o hebraico em assuntos religiosos, o rabino foi escrevendo sem pressa e com letras grandes. Um sudário. 2 ligaduras para as mãos e para os pés. E um lençol de linho de palmira. Ao levantar parcialmente o longo lençol, todos os ali reunidos, incluindo David e José de Arimateia, puderam observar algo que nos surpreendeu, sobretudo a mim. À clara luz da manhã, entre os restos sanguinolentos, o lençol apresentava umas insólitas manchas douradas, as que eu descobrira na cripta, que reproduziam parte de uma figura humana. Embora breve, a exposição do tecido permitia distinguir as plantas de uns pés nus e a metade inferior de umas pernas. O incrível desenho, naquele momento não soube defini-lo melhor, não passou despercebido a Eleazar e ao escriba. Este, ao reparar nas manchas, ficou um instante com a pena no ar, atônito. David Zebedeu olhou para mim de soslaio interrogando-me com uma quase imperceptível elevação da cabeça. Limitei-me a arquear as sobrancelhas, dando-lhe a entender que eu também não tinha uma explicação para aquilo. A repentina reação do capitão foi muito significativa. Ao perceber-se de que naquele tecido havia muito mais do que coágulos de sangue, deu por concluído o protocolo, simulando uma súbita pressa e ordenando ao escravo que atasse de novo a trouxa.